Mais de 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 quilômetros quadrados, 32 subprefeituras. Essa megalópole sou eu, a sua São Paulo. Você já sabe o quanto eu sou surpreendente, né? Sou conhecida como Selva de Pedra e Terra da Garoa, como carinhosamente gostam de me chamar, mas na verdade, eu sou mais do que isso. Eu escondo muitos tesouros deslumbrantes, inclusive a natureza que eu amo tanto, representada por dezenas de parques e centenas de milhares de árvores em ruas, calçadas, canteiros e praças, que dão aquele charme às minhas paisagens. Para quem gosta de se deslumbrar com o ambiente urbano, alguns dos prédios mais altos do país também estão aqui. Eu sou muito diversa. Comunidades de várias etnias fizeram sua história aqui. E meus braços estão sempre abertos para acolher quem vier. Você pode perceber isso também nos milhões de turistas anuais por aqui. E é pensando em tudo isso que eu me esforço tanto para cuidar bem de você, que me escolheu para fazer parte da sua vida. Tudo isso está à disposição para atender você e ser a sua ajuda no que precisar. Aqui, o compromisso em fazer todos se sentirem em casa é o que me move todos os dias. E tem muita gente dedicada para isso. Cuidar da casa nem sempre é simples, mas quando a gente faz isso juntos, tudo fica mais fácil. Acima de tudo, eu estou sempre torcendo pelo seu sucesso. E por isso, foram criados milhares de empregos nos últimos anos por aqui. Você sabe que a diversão, a emoção, o encantamento e as experiências deliciosas fazem parte do nosso jeito de ser. Eu te ofereço sempre as melhores opções de diversão para aproveitar o que a vida tem de melhor. Nós ficamos separados por muito tempo, mas essa é a hora da gente se reencontrar, porque o nosso trabalho juntos deu certo. Mas, sabe, eu sou mais que números. Eu sou você. Mal posso esperar pelos momentos incríveis que vamos viver daqui para frente. Vamos juntos! Bom dia a todos. O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas, no dia 28 de outubro, por meio da criação do Conselho Federal do Serviço Público em 1937. É considerado como data oficial no calendário de eventos municipais de São Paulo. A Secretaria Municipal de Gestão entende que este evento é importante, pois pretende homenagear o servidor público no dia 28 de outubro. Sem os servidores que aqui estão na Prefeitura de São Paulo como um todo, a cidade não funcionaria. Este ano, a Secretaria de Gestão adotou como tema deste evento: Obrigado, servidor, pelo trabalho e dedicação. Com base nesse agradecimento e reconhecimento que damos aos eventos de hoje, convido para comporem a mesa a nossa secretária de gestão, Marcela Arruda. Convido também Giana Sagazio, que é diretora de inovação da Confederação Nacional de Indústria, responsável pela coordenação executiva da mobilização empresarial pela inovação, da parceria de inovação aberta CNI-SOSA e do escritório da CNI em Nova York. É membro de mais de 15 conselhos consultivos da administração e deliberativos. Antes, trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Nações Unidas e Fundação Dom Cabral. É economista, mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Católica de Brasília, certificada pela Wharton School University of Pennsylvania em Estratégia e Inovação, e cursou o Programa de Desenvolvimento de Empreendedorismo no MIT Sloan School of Management. Giana Sagazio vai nos acompanhar online. Convido também José Wilson Barbosa, fisioterapeuta, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, servidor público municipal da Prefeitura de São Paulo, atuando na divisão de promoção
da Saúde de Cogés como fisioterapeuta, analista de saúde e tutor do curso de formação de CIPEROS EAD e fisioterapeuta do Departamento de Medicina Preventiva do Plano Saúde Hospital Samaritano de Campinas. Convido ainda Daniela Aparecida Caçula, enfermeira, especialista em saúde da família, especializando em gestão, inovação e serviços em saúde, atuação em serviços públicos e de saúde suplementar na atenção primária em saúde, analista de saúde da COGES, divisão de epidemiologia e informação. Por fim, convido também Mauri Ferreira dos Santos Júnior, fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurofuncional e reabilitação respiratória, especializando em gestão em saúde, coordenador técnico do Instituto Cartão Cristão de Reabilitação Social e Humana, analista em saúde da COGES, divisão de promoção de saúde do servidor e tutor do curso de formação de CIPEROS EAD. Para iniciar os trabalhos, passo a palavra agora para a nossa secretária de gestão, Marcela Arruda. Bom dia, pessoas que integram o nosso corpo de servidores, servidoras da Prefeitura da capital de São Paulo. É com muito prazer que participo hoje aqui desse evento e quero iniciar a minha fala porque o evento hoje tem o foco de tratar de temas de interesse de todos os servidores, mas em homenagem aos próprios servidores. Então, o evento é para vocês que estão aqui presentes, para aqueles que estão online, mas quero iniciar minha fala com duas referências de duas pessoas que quero que seja apenas uma representação para estender a todos. E, para fazer isso, eu vou ler o Diário Oficial de julho, que saiu com duas notas. Prestem bem atenção. Trata-se de elogio à servidora Adalgisa Geralda Moreira, do Departamento de Recursos Humanos, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Esse elogio é pela ação conjunta com a Ouvidoria Geral, no sentido de encaminhar e viabilizar, no dia 1º de junho de 2022, o atendimento de um servidor aposentado hipossuficiente. Registra-se nessa oportunidade, ainda no mesmo diário e no mesmo ato, o elogio à secretária Silvana Gonçalves Forgerini Martins Rocha, conforme processo número tal, pela oferta de atendimento humanizado, respeitoso e empático no âmbito da coordenação de gestão de pessoas, enquanto no exercício das suas atribuições. Solicito que sejam registrados os elogios no prontuário das servidoras. Esse é o Diário Oficial do dia 15 de julho de 2022. Para registrar que, diante de tantos atos diários de reconhecimento do trabalho dos servidores, alguns são oficialmente registrados na nossa ouvidoria. O Diário Oficial representa um despacho meu, mas ele retrata o elogio público recebido pelas servidoras, mas com registro na ouvidoria. Essa mensagem é para deixar em primeiro plano uma mensagem de agradecimento da Secretaria de Gestão,
que trata da gestão de pessoas, de bens e serviços, das relações com as entidades que representam os servidores, e que muitas vezes nem sempre aquele que recebe o serviço final faz um elogio público, mas não por isso não reconhece o trabalho de vocês. Vocês integram o nosso grupo de 124.748 pessoas na ativa. É um grupo que se soma ao longo de todos os anos do serviço público no município muito maior, com um percentual hoje de 73% de mulheres que representam o nosso corpo. E hoje as palestras, elas estão voltadas aos temas complexos e diários, que são necessários termos esse entendimento para continuar essa prestação do serviço público. Se eu pedisse para cada um falar o que representa ser servidor no município, eu acho que teria muitas respostas, mas contribuir com a gestão pública e com a valorização da cidadania certamente estaria em primeiro plano. Eu quero agradecer a doutora Giana, que gentilmente aceitou o nosso convite a falar. Ela tem falado para públicos grandes de empresas nacionais e internacionais, e falado sobre diversidade, sobre inovação, e vai ser uma honra hoje ouvir a Giana, assim como ouvir a Daniela, do nosso corpo interno, assim como ouvir o Mauri, assim como ouvir o José. Vai ser muito bacana hoje, e é só o início. À tarde nós teremos a Luciana Temer falando sobre o combate à violência, e teremos outras palestras também, inclusive sobre educação financeira, com um dos CEOs, um dos representantes do Banco do Brasil, que vem não na qualidade de funcionário do Banco do Brasil, mas como palestrante reconhecido para falar sobre temas de inovação na gestão financeira. Eu agradeço em nome da Secretaria de Gestão, em nome da Secretaria de Governo e do nosso prefeito, mas representando toda a prefeitura e todo o corpo de secretários. Muito obrigada, e já passo a palavra à nossa palestrante Giana, mas antes pergunto se a Giana nos ouve e nos enxerga bem. Bom dia, ouço e enxergo bem vocês. Vocês me ouvem bem? Giana, nós estamos te ouvindo e já te passo a palavra. Ok, obrigada. Queria saudar a todos em nome da Marcela, agradecer o convite, para que pudesse participar aqui junto com vocês, e gostaria de parabenizar a todos os servidores e servidoras públicas por esse trabalho que vocês fazem, que é fundamental, para que as cidades funcionem da maneira adequada, para o bem-estar da população e para a qualidade de vida da nossa população. Então, eu vou conversar com vocês sobre o tema diversidade e inovação. E vou começar falando sobre inovação no Brasil. A CNI, nós temos aqui uma área específica, a diretoria em que cuidamos, na verdade, a gente coordena a mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento da sociedade para fortalecer a ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Por quê? Porque nós entendemos que ciência, tecnologia e inovação, na verdade, esse é o eixo principal para o desenvolvimento, tanto das organizações quanto do país. E na MEI, nós reunimos as principais lideranças empresariais do país. Hoje nós temos aí por volta de 500 CEOs, presidentes, membros de conselhos de grandes empresas, mas também de médias e pequenas empresas, junto com as principais instituições do país que trabalham nessa área, como é o caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, BNDES, FINEP, Embrap, todas as instituições, CNPq, CAPES, todas as instituições que se relacionam com esse tema, e também, também do governo e da academia, universidades, ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, laboratórios,
não apenas no Brasil, como no mundo, porque nós procuramos criar pontes, conexões com os principais hubs de inovação no mundo. Então, entendendo que a inovação é central, é fundamental para o desenvolvimento das empresas e do nosso, a CNI-MEI, nós acompanhamos de perto o que está acontecendo no mundo, né, para que isso nos inspire. Então, a gente estuda o que está dando certo, né? Então, o que nós verificamos? É muito importante termos políticas públicas com uma visão de longo prazo, e aí eu acho que esse tema é bastante adequado, né? Porque, afinal de contas, vocês são servidoras e, na medida do possível, é importante reconhecer e trabalhar para que, de fato, nós tenhamos políticas públicas, não apenas em nível federal, mas também estadual e municipal, né? Políticas públicas que fortaleçam o nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. É isso que está acontecendo nos países mais desenvolvidos. E também investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os países da OCDE hoje, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Alguns países chegam hoje próximo de 5%, como é o caso da Coreia, de Israel. Estou chegando da Finlândia, estive lá com a seria ministra, né, de inovação deles. Ela disse que eles têm uma meta de investir até 4% do PIB até 2026 em pesquisa e desenvolvimento. E no Brasil, nós estamos investindo um valor bem abaixo, um percentual bem abaixo, né? O último dado disponível é de 2019, e nós estamos, então, investindo por volta de 1% do PIB, talvez menos, em função aí dos recentes contingenciamentos, cortes, bloqueios, tanto no orçamento do Ministério da Ciência e Inovação, quanto do Desenvolvimento Tecnológico. Esse fundo, ele é o único instrumento de fomento que nós temos para a ciência e tecnologia. Então, eu chamo a atenção de vocês para a importância, né, do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Esse é o grande vetor do desenvolvimento das sociedades, e os países mais desenvolvidos têm reforçado as suas políticas e investido cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, nós participamos do Global Innovation Index, que é o principal relatório de inovação no mundo. Nós somos parceiros, né, junto com a UAIP, com a Cornell University. E esse ano o Brasil ficou em 54º lugar em 132 países. Essa posição não é compatível com o tamanho da nossa economia. Nós somos uma das maiores economias do mundo. Então, como a inovação é determinante para o desenvolvimento, existe uma correlação entre inovação e crescimento econômico, competitividade, conquista de novos mercados, etc. Se nós não melhorarmos essa posição, né, no ranking da inovação, provavelmente a gente vai perder lugar, né? E a gente verifica que o Brasil esteve melhor colocado como economia do mundo no momento em que ele esteve melhor posicionado no ranking da inovação. Tá? Então, é preciso que a gente trabalhe fortemente toda a sociedade no sentido de tornar o nosso país um país mais inovador. E, para isso, é importante investir em educação, ciência e tecnologia, sendo que a inovação, compreendendo que a inovação faz parte da cadeia de valor do conhecimento.
né? Ela é o final. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da diversidade, né? A diversidade, ela é essencial para promover a igualdade, a criatividade e a inovação nas empresas, né? Aí a gente está falando de equipes que são compostas por diferentes gêneros, etnias, nações, idades, vivências, visões, né? A diversidade de uma maneira bastante ampla. Então, investir na diversidade das empresas ou das organizações, ela traz muitas vantagens, que ela gera uma melhor gestão dos riscos, ela abre oportunidades para a inovação e o aumento da conexão com novos públicos, novos mercados, né, formando aí diferentes grupos de afinidade. Eu vou citar aqui algumas pesquisas de instituições que são reconhecidas, relevantes, que comprovam o que eu estou falando, né? Então, aqui eu vou citar uma pesquisa da Harvard Business, né, que identificou dados bastante interessantes. 45% das pessoas trabalhando em empresas com diversidade são mais propensas a dizer que a participação de mercado cresceu em relação ao ano anterior. 70% afirmam que a empresa conquistou um novo mercado. Esses são dados dessa pesquisa específica. E por que isso acontece? Porque as empresas que são diversas de verdade tendem a criar ambientes de trabalho onde existe uma liberdade para se colocar ideias, lançar ideias que são bastante ousadas, né? Para se testar, correr risco, né? Isso tudo buscando a mudança. Então, existe um ambiente em que a mudança, o novo é incentivado. E isso é fundamental, né? Se a gente quer desenvolver as organizações do país. Também tem um estudo da Forbes de 2021, ele aponta que 75% dos executivos e executivas sêniores concordam que a diversidade é importante porque ela impulsiona a inovação. E um estudo da McKinsey & Company, que foi realizado em 2020, para conferir o estado da diversidade corporativa na América Latina, mostrou que as empresas que adotam a diversidade saem na frente em inovação e colaboração, além de ter um ambiente de trabalho mais feliz, com maior retenção dos seus talentos. Então, 11% maior que as empresas diversas funcionários apresentam probabilidade. Tem 11% maior probabilidade de relatar que podem demonstrar a sua real identidade no trabalho, que estimula a cooperação. Olha, a gente passa a maior parte do nosso tempo, talvez, no trabalho, e que coisa, que oportunidade feliz, né? A pessoa poder ser ela mesma no seu ambiente de trabalho. É claro que isso vai gerar um ambiente melhor no trabalho, é claro que isso vai gerar um engajamento, um comprometimento das pessoas com o seu trabalho, e isso está comprovado aqui pelo estudo. 152% maior de probabilidade de afirmar que podem provar novas ideias. Novas ideias são bem recebidas, existe uma escuta para essas novas ideias, isso é muito importante. 76% maior probabilidade de afirmar que a empresa usa o feedback dos clientes para atendê-los melhor. Tá? Isso quando a empresa se preocupa com a experiência do consumidor. Eu queria aqui dar um exemplo de uma empresa que é muito inovadora, com certeza uma das empresas mais inovadoras do Brasil, no nosso Prêmio Nacional de Inovação da CNI, do SEBRAE. Essa empresa, inclusive, hoje ela é Orconcur,
E toda vez que ela participa, ela ganha o prêmio de inovação, que é a Natura, né? Ela está listada em segundo lugar, tá? Na lista Refinitiv, entre as empresas com maior diversidade e inclusão do mundo. Né? Esse é mais um indicador de que a inovação e a diversidade andam juntas, andam lado a lado. Né? E agora eu queria dar alguns dados aqui do principal relatório de gênero do Economic Forum. O Brasil ocupa a 94ª posição em 146 países. Então, vocês veem que não ocupamos uma boa posição no Global Innovation Index e não ocupamos uma boa posição no índice de gênero. Né? Então, como essas coisas conversam, né? E como elas são determinantes para impulsionar o nosso desenvolvimento. Eu diria mais. Se a gente pegar os dados do IBGE, nós vamos ver que a maior parte da nossa população é de mulheres e é negra. Então, não seremos um país desenvolvido se nós não conseguirmos ter esse olhar e essa abordagem nas políticas públicas e nas políticas corporativas. Porque esse desenvolvimento ele não ocorrerá de maneira espontânea, né? Assim como nós temos políticas públicas para a educação, para o meio ambiente, da mesma forma, nós precisamos impulsionar, né? Incentivar essa diversidade nas nossas instituições e que ela seja objeto das políticas públicas e corporativas. Né? Nos países da América Latina e Caribe, o Brasil só fica na frente da Guatemala e Belize, nesse indicador de gênero. Não é compatível. Né? E dentre os quesitos avaliados, o Brasil saiu pior no empoderamento na política, devido ao número de assentos femininos ocupados no parlamento, de acordo com esse relatório. Né? Bem, então, no Brasil, as mulheres recebem apenas 77,7% dos salários dos homens no mesmo cargo. Considerando o mesmo cargo, as mulheres recebem menos. E apenas 34,7% dos cargos gerenciais são ocupados pelas mulheres. Isso aqui que eu estou falando para vocês são dados do IBGE. Então, as mulheres controlam 40% da riqueza global ou influenciam diretamente até 80% de todas as compras no planeta. Não é à toa que a Bloomberg relata que as empresas com equipes equilibradas por gênero têm maior retorno sobre o patrimônio. Vejam só, isso é um dado muito importante se a gente tiver apenas o foco, né, de rentabilidade. A Credit Suisse Research Institute viu que as empresas com uma ou mais mulheres no conselho tiveram um ROI médio mais alto, melhor crescimento médio do que as empresas com conselhos apenas masculinos. Com esses benefícios da diversidade de gênero, devemos perguntar por que 77% dos conselhos de empresas da S&P 500 são mais de 2/3 do sexo masculino e apenas 2% têm mais de 50% dos membros do sexo feminino. Fortes. 77% dos conselhos que eu já citei. Então, o Brasil possui 54% da sua população negra. A diferença média de rendimentos mensais entre brancos e negros pardos ultrapassa R$ 1.200 no IBGE. E os setores que empregam a maioria, né, de negros são agropecuária, construção, comércio, ocupação, serviços. Bem, eu não sei como que está o meu tempo, mas
Eu trago esses números para a gente tornar essa discussão uma discussão técnica, né, focada no desenvolvimento do nosso país, e aí a gente tem que considerar, sim, essa dimensão humana, como contribuir, né, para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu acredito que vocês, como servidores e servidoras públicas, podem contribuir enormemente com esse olhar para alcançarmos uma maior diversidade nas nossas organizações, no nosso país, e também estimular a inovação, que esse é o grande vetor para que a gente possa se tornar um país desenvolvido e justo. Obrigada. Obrigada, Giana. Você trouxe considerações importantíssimas. A Prefeitura de São Paulo tem essa preocupação da diversidade, ao lado que também tem a consciência da importância da participação das mulheres nas suas lideranças. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo, você pode falar, um quadro de mulheres em cargos de liderança, seja no alto escalão, que se chama de secretarias, mas como chefias de gabinete, secretarias adjuntas, e na Secretaria de Gestão nós temos um dado especial também, com muita participação das mulheres, mas está dentro do nosso propósito na Prefeitura aumentar essa participação ao lado da diversidade como um todo, como você bem disse, não só de participação de mulheres nos conselhos, mas olhar em todos os aspectos da diversidade. Eu volto a palavra para o nosso mediador e também cerimonialista, para que a gente possa ouvir os colegas. Muito obrigada aí pela tua participação. Passo a palavra agora para José Wilson Barbosa. Bom dia a todos, tudo bem? Eu queria começar dando parabéns e agradecendo à organização pelo convite. Para mim é uma coisa muito especial estar aqui hoje, por ser o Dia do Servidor. Eu sou servidor municipal, lá da minha cidade de Campinas, vai completar 8 anos. Eu sou recém-chegado aqui na Prefeitura, fui muito bem acolhido, agradeço desde já. E eu quero dizer que estar hoje aqui falando para vocês nesse dia tem um peso ainda um pouco mais especial para mim. Na minha família, eu venho de uma história de que quase todo mundo é servidor desde o meu avô. Então, quando eu cresci, eu já cresci com essa possibilidade, era um caminho. E aí, o meu caminho se concretizou, entrei, é uma felicidade. É também um desafio muito grande, então eu quero dar novamente os parabéns a todos os servidores. A nossa profissão, ela está no imagético social, em um lugar um pouco distante da nossa realidade, né? Eles imaginam muitas coisas sobre o servidor público, mas o dia a dia ele é bem trabalhoso e ele é bem desafiador. Então, parabéns e obrigado pela presença de todos vocês. O meu tema de discussão hoje é tratar sobre um assunto muito pertinente à saúde do servidor, à saúde do trabalhador, que é a prevenção de quedas no ambiente de trabalho. Então, vamos começar. Eu quero também introduzir o tema, agradecendo a participação da Giana, e dizer que eu faço coro com tudo o que você disse. Acho que faz parte da saúde do trabalhador ter um bom ambiente de trabalho, e dentre os fatores de bom ambiente de trabalho está também a convivência respeitosa, a diversidade, o ouvir o outro, o se empenhar em escutar o outro, respeitar e valorizar as diferenças. Isso só enriquece o trabalho. Voltando agora para o meu tema,
sobre a prevenção de quedas. Ela é um assunto de importância de saúde. O trabalho, a saúde do trabalhador, ele é uma das bases sociais nossa, ele é garantido como um direito fundamental na nossa Constituição. Então, ele tem que ter um olhar especial. E dentro desse olhar especial, temos que ter, então, uma preocupação sobre a saúde desse trabalhador. E, pelos dados que a gente levantou, depois eu vou expô-los para vocês, o número de quedas em acidentes de trabalho, ele tem sido um fator muito elevado em detrimento às outras causas de acidente de trabalho. E aí eu quero trazer para vocês a ideia de que a prevenção sobre os acidentes, ela é possível. E a gente tem uma ideia também sobre o acidente de ser algo, um fato que fora do nosso controle, um acaso. Mas ele é previsível, ele pode ser mapeado e ele pode ser prevenido. Ainda no ambiente de trabalho, ele é um ponto determinante para os resultados do próprio trabalho e para a qualidade de vida das pessoas. E dentro desse ambiente de trabalho, a gente pode elencar diversos fatores que competem para um bom ambiente de trabalho. Dentre eles, é o espaço físico desse trabalho, como ele vai ser, se você vai ter um espaço físico adequado para desempenhá-lo, as ferramentas, o que você utiliza de material para esse trabalho, a ambiência dele, se ele é pouco ventilado ou bem ventilado, se faz calor, se está bem iluminado, isso tudo impacta na saúde do trabalhador. O próprio processo de trabalho, os processos de trabalho fazem uma diferença também nessa saúde. O próprio trabalhador, o autocuidado com ele, os equipamentos de proteção individual, os prazos do trabalho também modificam muito, principalmente numa questão de saúde mental, e as relações interpessoais. Todos esses fatores, eles são componentes do ambiente de trabalho, e a gente tem que primar por tê-los sempre em harmonia para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho. Mas, quando não desenvolvemos muito bem, acabamos por ocorrer em algumas situações como dificuldades e desconfortos laborais, a gente tem um aumento da insatisfação profissional, um baixo desempenho, doenças relacionadas ao trabalho e ocorrências de acidente de trabalho. Então, é para trazer que um mau ambiente de trabalho ou alguma coisa que não tão saudável acarreta nessas problemáticas que a gente precisa tentar evitar. Agora, eu vou trazer para vocês alguns dados epidemiológicos. Esses dados foram levantados pela COGES, pelo Departamento de Epidemiologia e Informação. Agradeço muito, desde já, o fornecimento desses dados, todo o cuidado que ele tem. Não posso me descuidar de agradecer muito em especial a Daniela, que tem feito um trabalho muito cuidadoso e primoroso com esses dados, e vocês vão vê-los agora. Então, vamos começar. O número de acidentes de trabalho, primeiro. Eu quis pegar os dados de 2019, que, dentro do contexto pandêmico, que teve várias alterações, então eu quis trazê-lo quando ainda não tinha pandemia, quando ainda vivíamos em um outro mundo, né? Como fator de comparação dele para os outros anos. Então, se a gente observa em 2019, dentro do número de acidentes de trabalho, temos um dado de 5.585 casos de notificações de acidentes de trabalho. Quando a gente começa a vir para 2020, 2021, a gente tem um número muito menor do que esses casos. E, em decorrência de alguns fatores, dentre eles, o início da pandemia trouxe lockdown, afastamentos de licença de saúde por gestantes, idosos, pessoas com comorbidades. Então, esse quadro ele vai refletir muito bem como o início do trabalho não presencial ele impacta também numa redução de um número de acidentes de trabalho. As pessoas ficavam em casa, trabalhando remotamente, então o número também caiu. Um outro dado importante é que a maior população nossa de servidores é da Secretaria Municipal de Educação, que foi uma das secretarias muito impactadas por conta da pandemia, então reduziu-se muito o trabalho presencial dessa grande equipe que temos. Então, também compete para diminuir esses números, esses dados.
E 2021, a gente começa a ver um novo crescimento. Também podemos inferir que por um retorno das atividades presenciais, por conta de vacinação, de redução da gravidade da pandemia. Então, ele vai voltando. E quando chega em 2002, eu quero destacar que aqui esses dados são apenas do primeiro semestre. Os outros são dos anos completos. Esse aqui a gente consegue ver que já retomado a questão presencial, mesmo no primeiro semestre, já tem um número muito próximo do que aconteceu com o ano todo dos 2 últimos anos. E se a gente for fazer uma linha, uma prospecção, ele tende a se aproximar a 2019, considerando que metade do ano já foi quase que metade do valor de 2019. Dentre as causas desses acidentes de trabalho, eu quero destacar, então, 2 coisas, né? Primeiro, que o número de quedas sempre vai estar em evidência nesse e nos próximos slides, porque ele é o fator principal, a causa principal de acidentes de trabalho, são as quedas. Então, por isso que se justifica, hoje, no Dia do Servidor, trazer esse tema para discussão com vocês, porque se ele é o maior motivo de causa de acidente de trabalho, vamos, então, abordá-los com os servidores. Nesse ano de 2020, eu quero também trazer de novo que o número total de notificações foi reduzido, apresentou menor por conta do que eu já disse anteriormente. O número de quedas, mesmo com a amostragem menor, permaneceu como o primeiro fator de causa, e ali surge um novo, o Covid-19, como uma das causas que não estava listado em 2019. E aí eu quero fazer, então, um paralelo do porquê também trazer a essa mesa a equipe da Daniela, do Mauri, que as falas deles vão vir justamente para abordar o tema da Covid, sendo também um dos fatores mais importantes. Já em 2021, quedas que permanecem, mesmo com uma amostragem menor, como a principal causa. Aqui eu destaco que já em 2021, a Covid some dali do segundo lugar, então ela já tem uma redução significativa, mas que as quedas, assim como aconteceu nos 2 anos anteriores, permanecem como a principal causa. Em 2022, no primeiro semestre, ele é uma amostragem que ele é significativa, porque ele está considerando só metade de um ano, e ele já tem um número muito próximo do que aconteceria em 2019, e ele é quase igual ao que aconteceu nos 2 últimos anos. Quedas permanecem em primeiro lugar, e Covid ainda vai diminuindo aí os casos. Sobre os acidentes de trabalho, esse daqui, então, eu peguei as porcentagens que eu mostrei anteriormente nos anos de 2019 a 2022, coloquei no gráfico. O 2022 ele está destacado em outra cor para lembrá-los que ele só considera metade do ano. São 3 tipos de amostragem diferentes. O de 2019, ele pega uma amostragem sem pandemia, com um número de mais de 5.000 afastamentos. Então, naquela porcentagem, quedas já permanecia como a principal causa. E 2020, 2021, embora a amostragem total seja menor, quedas ainda permanece como a principal causa. E se repete em 2022, ainda mesmo que no primeiro semestre. Aqui é o número de quedas, número absoluto, 2019 a 2022. Lembro a vocês que, embora pareça que os números têm variado e diminuído, eles têm que estar inseridos dentro desse contexto pandêmico de redução de atividades presenciais, retomada da atividade presencial. Em 2022, a consideração de que ele só contabiliza o primeiro semestre. Agora, sobre a prevenção propriamente dita, ela é um tema-chave assim, de tratar as questões de saúde, dentre elas a saúde do trabalhador, porque todos os temas que foram tratados aqui nesse passo, ultimamente, eles todos corroboram que a prevenção é o primeiro remédio, assim, a primeira coisa. Então, sobre os acidentes e quedas, elas não são obras do acaso, elas necessitam de uma educação e de uma proteção específica. Dentro da educação, a gente pode pensar que
o olhar sobre as quedas, eles são mapeáveis, eles são estudáveis, eles são previsíveis e eles são bem descritos do que fazer e o que não fazer. E existem todas as proteções específicas, tanto de equipamentos coletivos ou individuais de proteção, que vão auxiliar com que esses eventos que a gente pensa ser um evento ocasional, para que ele consiga ser previsível e evitável. Mas ele exige isso, uma educação permanente e o uso das medidas de proteção. As quedas, elas são episódios de desequilíbrio que levam o indivíduo ao chão ou a alguma superfície diferente da própria altura, como uma insuficiência súbita do controle postural. Ele envolve aspectos psicológicos, biológicos, sociais e funcionais. É importante conhecer os fatores de risco de forma mais aprofundada para tornar as medidas de prevenção ainda mais eficientes. As causas os fatores que levam às quedas, eles podem ser divididos entre fatores extrínsecos, externos, e fatores intrínsecos do próprio indivíduo. E, dentre os fatores extrínsecos, podemos destacar os pisos escorregadios, tapetes que não estão bem fixos ou têm saliências, os tacos e pisos soltos, as prateleiras altas, e aí a gente, com a vontade de alcançar aquilo lá, acaba, às vezes, fazendo mau uso de alguma coisa. Então, vocês já devem ter acontecido no ambiente de trabalho de vocês, alguém pegar uma cadeira de rodinha para querer subir e alcançar alguma coisa. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. É como se estivesse pedindo para cair. A iluminação inadequada, escadas, os objetos espalhados pelo chão e, dentre os fatores intrínsecos selecionados, pode competir para as quedas. A fraqueza generalizada muscular, distúrbios osteomusculares. Por exemplo, eu posso ter uma claudicação, eu posso ser uma pessoa que manca. Isso me favorece também ter um pouco mais de probabilidade de ter uma queda. Eu tenho que estar mais atento, eu tenho que ter menos fatores que me provoquem a cair. Distúrbios neurológicos, eu posso ser uma pessoa que tem uma sequela de AVC, então eu vou andar assim diferente, quase sempre esse padrão. Eu tenho uma marcha diferente, eu tenho que ter um olhar diferente para essa pessoa. Ela se exposta a um chão molhado, ela vai ter muita probabilidade de cair do que alguém que não tenha um quadro assim. Dentre ainda os distúrbios neurológicos, tem aqueles casos de doenças do cerebelo, que é o responsável pelo equilíbrio, a coordenação, a correção postural e dos movimentos, mesmo durante o movimento. Lesões nessa área também acarretam com um prejuízo de um bom ajuste postural na hora de um escorregão, alguma coisa assim. Então, você também está mais favorável à queda. A visão inadequada, a imobilidade, as pessoas que fazem uso de tecnologia assistiva, ou muleta, ou andador, eles ainda têm um cuidado maior. Dentre ainda nessa parte de diversidade, de inclusão, isso deve ser pensado para dentro dos ambientes de trabalho também. O uso de medicamentos também é um fator, ele pode modificar os níveis de atenção da pessoa, e a atenção é o que mais importa no fator de quedas. Eu posso estar desatento e bater, dar um tropeção, tá bom? Sobre os escorregões, tropeços, sobre as quedas, eles são eventos onde os fatores que podem incluir superfícies escorregadias após a chuva ou derramamento de líquidos, passarelas mal projetadas ou sujas, pouca iluminação em escadas, calçadas, ter obstáculos nas áreas de passagem. E um dos fatores que tem se falado bastante é o housekeeping, que eu vou depois descrever mais como ele acontece, mas ele é esse olhar cuidadoso sobre a organização desse ambiente de trabalho para otimizar a produtividade e reduzir fatores que lesem a saúde do trabalhador. Algumas possíveis complicações que são evitáveis, lista-se as lesões musculoesqueléticas, os cortes, as contusões, que são aquelas batidas, sabe quando você bate a coxa na quina da mesa? Isso pode gerar uma contusão. Fraturas, luxações, que é essa descontinuidade da articulação, eu posso cair de algum jeito que
eu sinto aquela articulação solta, ou fora do lugar, ou com dor, ou inchada. E também, em casos mais sérios, a morte pode levar. O escorregão acontece quando há muito pouco atrito ou tração entre o calçado e a superfície que você caminha. As causas comuns são superfícies molhadas ou oleosas, causadas por derramamento de líquido, o clima, que geram outros riscos, então uma chuva que acontece, que te pega, os tapetes que estão soltos, pavimentos ou outras superfícies que não tenham o mesmo grau de aderência do que em outras áreas de circulação. Então, você às vezes está habituado a caminhar em um determinado piso com o seu sapato. E aí você muda o piso, ou o piso está irregular, mudou todo o cuidado que você precisa ter. O tropeço, ou tropeção, acontece quando o seu corpo ou pé colide, atinge ou acerta um objeto. Faz com que você perca o equilíbrio e eventualmente caia. Dentre as causas comuns podem ter a visão limitada ou obstruída, a má iluminação, o material, equipamento ou ferramenta deixada em área de passagem, tapetes com saliência, cabos expostos, gavetas, assim, quando elas estão abertas e você não está vendo, passa e tropeça, e a superfície irregular também do piso. Eu lembro, quando eu estava fazendo esse slide, eu lembrava muito da minha mãe, porque eu deixava a mochila no chão, e ela vivia tropeçando na mochila. Aí ela achou uma estratégia de eu tirar a mochila, porque enquanto ela falava que ela estava tropeçando, ou que eu ia tropeçar, eu ia cair, eu nunca tirei. Até que um dia ela falou que mochila no chão, as coisas iam mal. Então, se era a mochila da escola, eu ia passar mal na escola. Quando eu comecei a trabalhar, a minha bolsa do trabalho não podia ficar no chão, porque minha renda ia... E aí eu parei de deixar a mochila. Enquanto ela estava só falando que ia cair, eu não me preocupava tanto. Lembrei dela quando eu fiz esse slide. O que podemos fazer, então, para reduzir essas quedas no trabalho? Sobre os escorregões, devemos administrar o tempo, evitar corridas, então é aquela parte de não andar apressado, não andar com a velocidade desajustada, ajustar o passo a um ritmo que seja adequado para a superfície que você caminha e para a tarefa que você está fazendo. Novamente, você tem que se atentar ao piso, mas também ao calçado que você vai utilizar. Caso você veja alguma superfície que ela está molhada, então uma estratégia boa é você lateralizar os pés, jogar os pés para fora e dobrar um pouco o joelho para passar por aquela área, porque a gente fala de não ter áreas molhadas e é o ideal, mas às vezes a pessoa acabou de limpar aquela área, ela vai estar úmida. E o que é o correto de se fazer é ela colocar uma placa identificando então que aquela área está molhada. E você tendo que passar por aquela área, se você lateralizar o pé e abrir um pouco as pernas, assim, fletir os joelhos, você consegue uma maior área de base de sustentação. Então, na hora da caminhada por aquele caminho, possivelmente você não vai ter algum deslize ou escorregão. Sobre os tropeções, deve-se manter a área de circulação livre de desordens ou outras obstruções, manter o piso em bom estado, usar fontes de luz de modo que forneça iluminação suficiente para suas atividades. Em locais escuros, onde não tem iluminação, deve-se utilizar a lanterna e certificar de que aquilo que você está carregando ou empurrando não impeça de ver as obstruções ou derramamentos. Às vezes você está carregando um carrinho, um paciente numa maca, alguma coisa, você tem que saber que aquela área está livre para sua passagem. Sobre o housekeeping que eu tinha comentado, ele veio do Japão, logo após a Segunda Guerra, observaram que as fábricas, as indústrias, elas tinham muita sujeira, muita bagunça, e isso, de alguma forma, estava prejudicando a produtividade, e então pensou-se, o Dr. Kaori, ele pensou na técnica dos 5 S's, que são essas que eu coloquei aqui, que são medidas para melhorar esses ambientes de trabalho. A gente pode traduzir para cá que devemos, então, eliminar todos os derramamentos imediatamente, sinalizar as áreas com derrames ou áreas molhadas, limpar e varrer os detritos do piso, remover obstáculos de passarelas e sempre manter a passagem livre, fixar tapetes e carpetes, manter sempre fechadas as gavetas de armazenamento ou de arquivo, retirar ou organizar os cabos que cruzam as passagens, manter as áreas de trabalho
e passarelas bem iluminadas e livre para circulação. Sobre os 5 S's dessa técnica, ele utilizava assim, o senso de utilização. Então, ele pensou que para essas fábricas, essas empresas, deveria se pensar primeiro o que dali que tinha já de material era útil ou não ao trabalho que era executado. Aquilo que não era útil deveria, então, ser descartado para que se mantivesse somente aquilo que vá se utilizar. O senso de organização é, dentro daquilo que já tem, então, você já tem aqueles equipamentos que são úteis para o trabalho, você tem que condicioná-los, então, em lugares específicos, bem guardados, de acordo com a sua ordem de dispensação para o uso. O senso de limpeza é pensar sempre manter o ambiente de trabalho limpo, livre de detritos, e, além dessa preocupação de manter limpo, ele traz a ideia de que toda vez que a gente vai limpar alguma coisa, que você tem que pensar qual o motivo que está causando aquela sujeira. E você tentar evitar que aquela sujeira apareça. Então, além de limpar o ambiente, é pensar quais são os motivos que levam à sujeira. E reduzir esses motivos, e você automaticamente reduz a sujeira. O senso de padronização é pensar nos processos de trabalho de modo padronizado e linear, e aí você consegue dispor daqueles equipamentos que você selecionou dentro de uma ordem, utilizando a dispensação já organizada. E o senso de autodisciplina, ele traz a responsabilidade para o profissional. É ele quem vai ter que se educar a trabalhar daquela forma, com uma área limpa, manter limpo, organizado nos locais certos. Então, esses 5 S's vêm como uma boa ferramenta para a gente pensar como melhorar o ambiente de trabalho. Eu quero novamente agradecer e dar os parabéns ao Dia do Servidor. Quero deixar uma mensagem para vocês, que é a prevenção. Tudo que foi dito vai ser dito no dia de hoje, todos os outros eventos que vocês virem, que forem relacionados à saúde, essa palavra é que vai ser a palavra de ordem. Se nos acostumarmos a pensar as coisas como previsíveis e preveníveis, o número de causas de acidente, o número de mortes ou de agravos de saúde, ou de doenças em fases mais avançadas, isso tende a diminuir. Então, eu quero trazer o meu obrigado e essa mensagem para completar, que o que importa não é conhecer o mundo, mas mudar esse mundo. É isso que importa. Acho que nossa ação enquanto servidor, que é se voltar para a população, se voltar para nós mesmos trabalhadores, que também temos que nos relacionar, essa é a nossa principal atividade mesmo, servir. Então, é assim que a gente muda o mundo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, José Wilson. Sempre um prazer, né, ver uma palestra assim, de qualidade, feita por servidores da casa. Né? Eu passo a palavra agora para Daniela Caçula e para Mauri Ferreira dos Santos. Bom dia a todos. Estão gostando do evento? Vocês estão bem? Sim. Que bom. Bom, o tema que eu vou falar com vocês agora é falar sobre a Covid, né, pós-Covid, Covid longa. E aproveitando, eu queria perguntar para vocês aqui, quantos aqui tiveram Covid? É um número bem expressivo, né? E quem aqui conhece quem teve Covid? Todo mundo, né? Deixa eu subir aqui a apresentação. Desculpa. Bom, então, eu acredito que todos vocês, né, têm acompanhado, das pessoas que vocês conhecem, ou daqui quem teve Covid, fala muito na sequela do Covid, no que aconteceu depois. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19, resgatar um pouquinho do histórico,
falar sobre as informações sobre a Covid longa, como esses sintomas se distribuem, qual é o impacto, né, que isso traz para o dia a dia, o que se pode fazer para minimizar essas alterações, quando procurar ajuda, que é importante manter vigilantes, e a gente vai deixar um tempinho também para algumas dúvidas, né? É um tema assim bem desafiador, né, por ser algo completamente novo, né? Então é um desafio muito grande tanto para discutir esse tema, para apresentar esse tema, tanto também para aquelas pessoas que estão atualizando. A gente tem aí a infecção, né, começou no finalzinho de 2019, então ainda sabe-se algumas coisas, mas ainda se sabe pouco de como esse vírus vai se comportar, né, quais são as sequelas, o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas hoje a gente vai trazer aqui mais ou menos o que a gente tem até o momento. Bom, a COVID, né, como todos sabem, ela é uma infecção respiratória, ela é causada por um vírus, que é o coronavírus, denominado de SARS-CoV-2, né, porque nós já tínhamos anterior uma infecção pelo coronavírus, e por isso que ele ficou denominado, né, no início da pandemia, como o novo coronavírus. Esse vírus ele é potencialmente grave, ele se transmite muito rápido e ele tem uma distribuição global. Como eu disse, né, no finalzinho, especificamente no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi alertada pelo governo da China sobre o aumento, né, e o surgimento de casos de uma pneumonia, ainda assim, grave, trazendo algumas letalidades, né? E aí, já na primeira semana de 2020, as autoridades confirmaram a identificação desse novo coronavírus, né? E como que ele se comportava, né? E aí, já no mês de fevereiro, que foi identificado como SARS-CoV-2. Em fevereiro de 2020, né, mais especificamente bem no finalzinho, no dia 26 de fevereiro, nós tivemos a confirmação pelo Ministério da Saúde no primeiro caso de Covid-19 no Brasil, mais especificamente aqui na cidade de São Paulo. E em março de 2020, se não me engano, no dia 18 de março, a Organização Mundial de Saúde caracterizou a Covid-19 como pandemia. Bom, todos lembram, né, que o principal meio de entrada, né, desse vírus no organismo das pessoas são as mucosas do nariz, da boca e dos olhos, e por isso que as medidas, né, de distanciamento, o uso de máscara, as medidas higiênicas foram tão discutidas nesse momento, né? O vírus, ele entra, né, pelas vias respiratórias, por essas mucosas, diretamente para os pulmões. E ele, por conta da afinidade, mas depois descobriu-se que esse vírus ele tem afinidade por outros tecidos do organismo, né? Como, por exemplo, as células de gordura, as células do sistema nervoso central. E ele acomete principalmente as vias aéreas, né, os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos e sistemas, como o coração, rins e o sistema vascular. Bom, até o dia 24 de outubro, né, no levantamento através do site da Organização Mundial de Saúde, nós tivemos 624 milhões de casos confirmados no mundo, 6,55 milhões de mortes no mundo. No Brasil, 34,8 milhões de casos confirmados e 687 mil óbitos. Falando um pouquinho aqui da nossa realidade, né, da Prefeitura de São Paulo, do serviço público, nós tivemos confirmados, né, licenças concedidas por COGES no ano de 2020, 5.002, 8.653 no ano de 2021, 6.352 no ano de 2022, totalizando aí aproximadamente 20 mil casos. Falando um pouquinho sobre a Covid longa, essa definição de Covid longa, condição pós-Covid, ela veio, né, pela Organização Mundial de Saúde em outubro do ano passado, né? Que ela ocorre em indivíduos com histórico de infecção pelo SARS-CoV, provável ou confirmada, né? Por que provável ou confirmada? Porque a gente sabe que em muitos países a questão da testagem foi um pouco diminuída, né? Então não dá para falar que somente as pessoas confirmadas, mas aqueles casos suspeitos também.
Esses sintomas, né, essa condição, ela acontece geralmente 3 meses após o início dos sintomas da Covid-19. Esses sintomas podem durar em torno de 2 meses ou até 1 ano, né, isso depende muito da situação. E eles não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo, né, ele se associa especificamente com o início dos sintomas da Covid. Os mais comuns são a fadiga, falta de ar, a disfunção cognitiva que está associada à alteração de memória, de raciocínio, mas tem outros também que têm gerado muito impacto na qualidade de vida das pessoas, né, por conta, não só na qualidade de vida, mas na repercussão da rotina, na organização das suas atividades diárias e a questão do trabalho também. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a classificação. Então, aqui a gente tem o momento de exposição da pessoa ao vírus, o início de sintomas. Então, os sintomas, né, quando se fala COVID curta, ele vai ficar mais ou menos em torno de 15 dias, 15, 20 dias no máximo. Nós temos a pós-Covid aguda, que é quando esses sintomas, ou o surgimento de novos sintomas, ele acontece depois aqui dessas 3 semanas, né? E a Covid longa é o surgimento de novos sintomas ou a permanência dos sintomas após os 3 meses do início dos sintomas. Até aqui tudo bem? Bom, esses sintomas, eles se manifestam tanto para as pessoas que tiveram as condições graves da doença, aqueles que foram assintomáticos, como também aquelas pessoas que tiveram os sintomas de uma forma mais leve ou moderada. Cerca de 10 a 20% das pessoas que tiveram a Covid-19, eles apresentam essa condição, com sintomas que podem perdurar mais de 1 ano, né? Se a gente pegar, eu vou até retornar aqui alguns slides. Se a gente pegar aqui o total de licenças concedidas, né, falando em torno de 10 a 20%, a gente tem aí em torno de 2 a 4 mil pessoas que podem estar passando por esse momento de pós-Covid. E aí eu fiz a pergunta, né, eu acredito que para quem passou na recepção, foi feito, né, esse inquérito. Então, das 11 pessoas que referiram apresentar Covid, 8 delas mantiveram os sintomas, né, dessa situação pós-Covid. Né? E, recentemente, também saiu um estudo que eles colocam que em torno de 48% das pessoas podem apresentar essas manifestações, né? Como eu disse no início, é muito desafiador, porque diariamente a gente vai tendo acesso a novas informações com relação a esse tema. Bom, dentro dos sintomas que podem estar presentes em várias partes do sistema do corpo, né, como eu disse, inicialmente a Covid se falava muito das questões das alterações respiratórias, mas hoje a gente sabe que é uma alteração multissistêmica, né, que ela não vai envolver só a parte respiratória, mas outras partes do corpo também, né? Então, entre os mais comuns são a fadiga, falta de ar ou dificuldade para respirar, problemas de memória, concentração ou sono, tosse persistente, dor no peito, problemas para falar, dores musculares, perda de olfato ou paladar, depressão ou ansiedade e febre. Bom, aqui, se vocês verem, a gente tem tanto as pessoas que foram hospitalizadas durante a fase aguda e as pessoas não hospitalizadas durante a fase aguda de Covid. Vocês vão ver, né, que dentro dos sintomas, né, psicossocial, cognitivos, cardiopulmonares, todos os indivíduos apresentaram, tá? Embora alguns deles sejam muito mais comuns nas pessoas hospitalizadas, mas eles têm uma questão de ser comum também nas pessoas que não foram hospitalizadas. Além disso, né, já se levantou, né, uma série de estudos que outras patologias podem surgir, né, nessa condição pós-Covid, que é o diabetes, as doenças cardíacas e algumas doenças neurológicas. Até aqui está tudo bem? Sim?
Bom, e aí quais são os fatores de risco para isso, né? Quais são as pessoas que são mais propensas a desenvolver essa condição pós-Covid? Falando das pessoas que têm alguma morbidade de base, né? Então, os hipertensos, os diabetes, obesos, pessoas com algum tipo de uma doença cardiovascular, fumantes, consumo crônico de bebida alcoólica, doença renal, pessoas que tiveram mais de 5 sintomas durante a primeira semana, né, da infecção, as mulheres de meia idade, né, alguns estudos trazem a partir de 45 anos, então entre 50 e 60 anos, e isso eles associam à questão de alterações hormonais, né, que a mulher sofre período pré-menopausa, tá? Se a pessoa já teve uma infecção prévia, se apresentou a doença grave, né, a forma grave da doença, que precisou de UTI e ventilação mecânica, os idosos e as pessoas que tiverem alguma alteração de exames laboratoriais muito associados a algum distúrbio de coagulação. Além disso, né, o que se verificou também é que a população não vacinada ou a população com um esquema incompleto, as pessoas com asma pré-existente, as pessoas com deficiência, também foram mais propensas a desenvolver esses sintomas no pós-Covid. Até aqui eu falei um pouquinho sobre a questão, a condição nos adultos, né? Falando um pouquinho agora da Covid nas crianças, né? Essa questão da Covid longa em crianças, ela foi muito mais observada nas crianças com maior idade, né? Isso ainda é uma questão assim a ser discutida e estudada, porque a criança menorzinha, muitas vezes, ela não vai saber responder a questão do sintoma, se tem ou se não tem. Mas o que se sabe é que 25% dessas crianças e adolescentes que tiveram Covid, elas apresentaram um ou mais sintomas, né, dessa situação pós-Covid após 4 semanas de infecção. E os fatores de risco também, o sexo feminino, as crianças com sobrepeso e obesidade. Falando aqui um pouquinho, né, dos sintomas, o que foi mais observado nas crianças foram as alterações que a gente chama de neuropsiquiátrica, né, que foi a questão da alteração de humor, né, isso muito possivelmente por conta dessa questão do isolamento, do distanciamento social, a criança ficar sem poder interagir. A questão alterações do padrão de sono da criança também foi observado. E as dores de cabeça, né? Mas as crianças também apresentaram fadiga, falta de ar e esses sintomas. Alguns estudos, né, eles pedem que nós tenhamos um pouco de atenção com as crianças, né, principalmente profissionais de saúde, pais, profissionais da educação, porque ainda não se sabe como é o comportamento do vírus no sistema nervoso da criança, né? Todos sabemos que a criança, ela tem toda a parte do processo de desenvolvimento neuropsicomotor e ainda não se sabe quais são as consequências que isso vai ter, né, no desenvolvimento da criança, né? Então, isso é uma questão importante de se observar, né, do que a gente espera do comportamento dessa criança para aquela faixa etária e como que ela vai se desenvolver durante esse período. Bom, então, essa condição pós-Covid, essa Covid longa, quais são os impactos que isso pode trazer? Ele vai trazer impacto na saúde mental, né, na questão dos transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, desempenho do trabalho, na capacidade de organizar e de realizar as tarefas, né, da rotina, do dia a dia, como também, né, tudo isso se soma trazendo um impacto para a qualidade de vida. E depois de tudo isso, e agora? Né, qual é a saída, o que nós podemos fazer para tudo isso? Então, agora eu passo a palavra para o Mauri, que ele vai dar sequência com algumas sugestões de como a gente pode manter, né, a nossa qualidade de vida, a nossa rotina diária nesse momento pós-Covid. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Gostaria também de agradecer a organização do evento
pelo convite, né, pela participação. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Gostaria de parabenizar todos os servidores, né, os que estão aqui presencialmente, os que estão assistindo na transmissão ao vivo e online. E depois das informações que a Daniela trouxe para a gente viu, né, a gente verificou uma quantidade, uma gama muito grande de sinais e sintomas e de dificuldades que as pessoas podem ficar depois de um episódio de Covid-19. Tanto para as pessoas que tiveram algum tipo de Covid grave com internação, quanto aquelas que não precisaram de internação, tá bom? Então, isso é um mito que foi criado no início da pandemia, que só as pessoas que desenvolveram Covid grave, com necessidade de internação, ventilação mecânica, elas iriam desenvolver algum sintoma pós-Covid. A gente verificou isso através de vários estudos e hoje é comprovado que as pessoas que tiveram Covid considerada leve, com tratamento domiciliar, elas também desenvolvem sintomas e sinais que vão levar à diminuição da sua qualidade de vida, ok? Eu vi que quando a Daniela perguntou, a maioria das pessoas aqui levantou a mão dizendo que já teve Covid. Quantos de vocês que já tiveram Covid ficaram com algum tipo de dificuldade depois do evento? Tem algumas mãozinhas aí. Uma porcentagem considerável, né? E aí a nossa intenção agora, neste momento, é trazer para vocês algumas dicas, orientações, de manejo dessas condições, dessas dificuldades. Ok? Então, a gente vai passar para vocês algumas informações. A gente vai trabalhar para esse material também estar disponível para vocês, para que vocês possam fazer posteriormente a consulta do material, tirar dúvidas e que a gente consiga colocar isso em prática e não deixar isso aqui só como uma informação passada hoje. Tá bom? Então, a gente vai abordar agora o que fazer para minimizar as principais alterações. De maneira resumida, a gente tem algumas dicas que a gente pode passar de maneira geral. A primeira delas é realizar atividade física. Isso é extremamente importante para os casos de pós-Covid ou de maneira geral para a saúde do servidor e de qualquer indivíduo. Manter as medidas de prevenção para a contaminação, então, manter o uso de álcool em gel, continuar realizando a lavagem das mãos, manter o distanciamento social sempre que possível. Realizar atividades para melhorar a memória e a concentração, identificar precocemente os sintomas, então sempre estar alerta com o seu estado geral de saúde. A gente precisa olhar um pouco mais para nós, conhecer o nosso corpo, conhecer os sintomas que o corpo nos dá. Realizar atividades e exercícios para reduzir a falta de ar e atividades que possam nos ajudar a reduzir questões de estresse e melhorar o humor. Então, vamos lá? A gente vai começar com um tema que a gente considera importante, que é a conservação de energia. A conservação de energia ela pode ser realizada de duas formas, tanto na organização da tarefa, quanto na modificação da tarefa. Então, indivíduos que tiveram Covid, que apresentam sintomas de grave a moderado para falta de ar, eles podem modificar e organizar melhor as tarefas no intuito de diminuir o gasto energético e conservar energia. Então, nas imagens que a gente verifica no slide, a gente verifica uma modificação da organização dos objetos na altura da prateleira, o que vai proporcionar, por exemplo, para aquele indivíduo que está realizando aquela tarefa, realizar com menor gasto de energia. O José falou dos 5 S's, e isso tem muito relação com essas questões de organização. Então, o que a gente utiliza mais, por exemplo,
dentro de casa ou no trabalho, esses objetos, esses itens, eles precisam estar alocados de forma organizada, mais próximos da gente, para que a gente consiga economizar energia durante o dia a dia. Se, por exemplo, eu utilizo uma impressora durante grande parte do meu dia, não faz sentido, essa impressora está muito longe de mim, porque todas as vezes que eu for imprimir, eu vou ter que levantar e caminhar até aquela impressora. Então, faz sentido uma organização do ambiente de trabalho e também do ambiente doméstico que proporcione um menor gasto energético nos casos de pós-Covid. A segunda forma de fazer o processo de conservação de energia é o de modificação da tarefa. Então, se eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de calçar e amarrar o sapato na posição em pé, eu posso modificar isso para a posição sentada, por exemplo. A mesma coisa vale, por exemplo, para o processo de higiene pessoal. Então, se eu canso, se eu sinto falta de ar, se eu sinto fadiga, no momento que eu estou escovando os dentes, no momento que eu estou penteando o cabelo, essa tarefa pode ser modificada, eu posso passar a fazer essa tarefa na posição sentada, por exemplo. Tá? Então, o que fica de recado aqui é que a gente precisa ter uma logística de organização das tarefas, e sempre que não for possível fazê-las, a gente precisa modificar a tarefa para manter a capacidade de realizá-la independente da dificuldade que a gente tenha. Está tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Daqui para frente a gente vai falar um pouco sobre exercícios que vocês podem realizar no domicílio de vocês, mas antes de começar essa orientação relacionada aos exercícios, é importante a gente falar quando a gente não deve fazer exercício, tá? Ou as situações e sinais que a gente deve observar para interromper o exercício caso a gente esteja realizando. Então, a gente não deve fazer exercício ou deve interromper o exercício quando a gente tiver sinal de febre, de dor de cabeça, sensação de falta de ar importante, dor ou aperto no peito, batimento cardíaco acelerado, palpitação, suor excessivo, tontura ou desmaio, visão turva, náusea ou sensação de enjoo, ou quando houver contraindicação médica. Então, quando a gente tem um desses itens aparecendo no dia a dia, a gente não vai iniciar a realização de exercícios ou vai interrompê-la. Mas como mensurar se o exercício que eu estou fazendo está adequado para a minha capacidade? A gente pode utilizar uma tabela que a gente classifica de escala de Borg. Essa tabela ela vai do número 0 até o número 10. 0 é considerado nenhuma sensação de fadiga ou de esforço, e a pontuação 10 é considerada fadiga máxima ou sensação de esforço máximo, ok? Então, vocês podem se basear nesta tabela para verificar a intensidade do exercício, e se a intensidade que vocês estão aplicando ela está adequada. Inicialmente, a gente recomenda que os exercícios sejam iniciados em uma classificação 2 ou 3 na escala de Borg, que quer dizer leve ou moderado, e conforme você for realizando os exercícios, que no máximo você chegue na pontuação 6, que é uma transição entre forte e muito forte, ok? Então, vocês iniciam as atividades com uma pontuação entre 2 e 3, uma sensação de fadiga leve ou moderada, e chegam no máximo, sem acompanhamento de profissional, até o nível 6, que é uma transição de forte para muito forte. Então, se eu estiver realizando uma atividade, por exemplo, um exercício, e eu estiver com uma sensação de cansaço, de esforço, acima de muito forte, acima do nível 7, eu tenho que interromper e procurar a ajuda de um profissional de saúde. A gente vai falar um pouco agora, na prática, sobre os exercícios. Eu vou precisar de uma pessoa
que algum voluntário que possa vir aqui na frente. Alguém quer vir? Vou escolher uma pessoa aleatoriamente. Socorro. Maria do Socorro, por favor. Por favor, Maria do Socorro. Vocês conhecem a Maria do Socorro? Este primeiro exercício, a gente não vai demonstrar com a Socorro, porque eu não vou fazer a Socorro deitar no chão, tá bom? Então, neste primeiro exercício, ele é um exercício para fortalecimento das pernas, é para fortalecimento dos membros inferiores. E aí vocês podem realizar esse exercício deitado sobre um tapete, sobre um colchonete, sobre uma superfície estável em casa, ok? Então, na figura 1, a gente vê a posição inicial do exercício, deitado de barriga para cima com as pernas flexionadas. E aí, em seguida, você vai fazer uma elevação do quadril, então vai subir o bumbum, vai manter essa elevação durante 2 segundos e retornar à posição inicial, ok? Este exercício ele deve ser repetido entre 10 e 20 vezes, na mesma sequência, conforme a capacidade de vocês de realizá-lo. Então, vocês podem sempre trabalhar com uma margem de 10 a 20 vezes. E aí a gente recomenda que o exercício, todos, na verdade, não só esse, mas todos que a gente vai passar daqui para frente, eles sejam realizados pelo menos 3 vezes por semana, ok? Então, 3 vezes por semana, de 10 a 20 repetições do movimento. Barriga para baixo, joelhos flexionados com os pés apoiados, e o movimento de elevação do quadril. Deitado de barriga para cima. O próximo exercício de fortalecimento é um exercício também para membros inferiores, que vai fortalecer e trabalhar toda a musculatura lateral do quadril. Socorro, você pode ficar em pé para mim, por favor? Eu vou ajustar a cadeira para você. Daqui a pouco eu vou pedir a participação de vocês também para me ajudar nos exercícios, tá? Socorro, segura para mim, por favor, aqui. E aí, Socorro, eu vou descer aqui para te mostrar e já subo, tá bom? Você vai fazer para mim um movimento de abrir a sua perna lateralmente, tá? A gente vai fazer uma abdução do quadril. Abre lateralmente a perna para mim. Isso, mais uma vez. Um pouquinho mais devagar, Socorro. Mais uma vez. Vamos lá, Socorro. Isso. Ok? Vocês vão também fazer o exercício entre 10 e 20 repetições. Terminou uma perna, vocês vão trocar para a perna do outro lado. Então, fez perna direita, depois perna esquerda. Pode fazer. Você vê que ela está ativíssima, né? Muito bem. Obrigado. Pode se sentar novamente, por favor. Então, a gente também vai realizar esse exercício entre 10 e 15 repetições, 3 vezes por semana. Você passa para mim. No próximo exercício, a gente vai fazer um exercício de agachamento, que é um dos exercícios mais eficazes para fortalecimento do membro inferior, tá bom? Parte anterior da coxa e glúteos, que são as duas musculaturas que nos sustentam em pé. Então, Socorro, você vai segura a minha mão como apoio, pode segurar com as 2 mãos. Em casa, vocês podem usar uma outra cadeira na frente de vocês, tá bom? Ou qualquer objeto, como uma estante, por exemplo, como apoio. Socorro, levanta para mim da cadeira, por favor. Senta. Levanta de novo. Senta. Vamos deixar um pouquinho mais difícil? Segura na minha mão. Antes de você sentar na cadeira, antes de você tocar o bumbum na cadeira, você vai levantar de novo. Tá bom? Não entendeu? Levanta.
Aí você vai descer, antes, como se você fosse sentar. Antes de você encostar o bumbum, você vai levantar. Levantou. Desce um pouquinho mais. Força. Mais difícil. Força. Ótimo, pode sentar. Então, a gente vai fazer este movimento de agachamento. Inicialmente, se vocês sentirem muita fraqueza ou fadiga, vocês podem sentar na cadeira e levantar. Melhorei a força, estou me sentindo mais confiante. Antes de encostar o quadril na cadeira, vocês vão fazer um movimento de levantar novamente. Ok? Também entre 10 e 20 repetições, com a nossa sequência de 3 vezes por semana. Agora a gente vai fazer um exercício de fortalecimento da musculatura anterior da coxa. Como a gente vê lá na imagem, sentada numa cadeira, a Socorro vai fazer para mim um movimento de estender a perna e de flexionar. Estende de novo, Socorro, flexiona. Mais uma vez, flexiona, mais uma, volta. Vamos fazer na outra perna? Estende para mim, volta devagar, mais uma. Mais uma, mais uma. A gente pode fazer as 20? Não. Tá? Mais uma vez, entre 10 e 20 repetições, tá bom? Agora a gente vai fazer... Terminamos a nossa sequência de fortalecimento de membro inferior, com 4 exercícios que são simples e que vocês conseguem reproduzir em casa. Agora a gente vai iniciar a sequência de fortalecimento de braços, de membro superior, e todos os exercícios foram pensados para vocês fazerem em casa sem nenhum tipo de recurso, tá bom? A gente vai utilizar 2 garrafas de água. Socorro, por favor. Tá? Vou roubar água. Então, como a gente pode ver, né? Esse eu queria que vocês fizessem junto comigo. Pode ser? Vocês fazem junto comigo? Então, é um movimento simples. Socorro, você vai, por favor, flexionar o cotovelo e voltar. Flexiona, volta. Mais uma vez, flexiona, mais uma vez. Ótimo. Pode parar. Tudo bem? Tranquilo de fazer. Eu estou vendo que tem bastante gente fazendo aí com bastante facilidade. Então, quando vocês sentirem facilidade para fazer o movimento, o que vocês vão fazer? Colocar a carga, tá? Então, a gente está utilizando 2 garrafas de água, mas podem ser, por exemplo, 2 garrafas com areia. Então, a gente vai aumentando a dificuldade do exercício conforme a gente vai sentindo facilidade para fazer, tá ok? Um outro exercício também importante e que é muito bom para o fortalecimento do braço é o movimento de elevação lateral do ombro, tá? De abdução do ombro. Quem tiver espaço aí e quiser fazer junto com a gente, pode fazer. Então, Socorro, posicionado aqui lateralmente, você vai abrir os 2 braços. Mais uma vez, Socorro. Isso. Desce um pouco mais devagar, Socorro. Ótimo, muito. A gente vai ficar até meio-dia fazendo só isso. Pode descansar. Muito bem. Olha, então um exercício também super simples que vocês podem manter a mesma frequência e a mesma quantidade de repetições. Já trocou, né? Agora a gente vai para os exercícios respiratórios. Então, a gente verificou na apresentação da Daniela que os sintomas predominantes no COVID, os que mais aparecem, são fadiga, fraqueza muscular, e a gente acabou de falar sobre os exercícios que podem ajudar nesses casos. E o segundo sintoma mais prevalente é a falta de ar. A gente verifica que o COVID tem uma atração especial, né, pelo trato respiratório. Ele tem poder de infecção de outros sistemas, mas especialmente o trato respiratório é que vai levar a maioria dos pacientes à internação. Então, é uma sequela importante que a gente também precisa trabalhar. Posso pegar água? Depois...
E aí agora a gente vai começar, então, uma sequência de exercícios respiratórios, tá? Esse eu quero muito que todo mundo faça comigo. E com a Socorro, minha modelo. Então, o primeiro exercício é a respiração diafragmática, tá? O diafragma, que é esse músculo que está posicionado aqui na região do abdômen, ele é o principal músculo responsável pela respiração. Então, quando a gente inspira o ar, o músculo que faz a contração para a inspiração é o diafragma, ok? Então, a gente vai fazer um tipo de respiração para estimular esse músculo. Todo mundo consegue ver bem a Socorro? Dá para enxergar? Então, Socorro, você vai fazer para mim uma respiração profunda, não respira ainda. Vai fazer uma respiração profunda, onde você vai tentar encher a sua barriga de ar. Respira fundo, enche a barriga de ar. Solta o ar pela boca e vai murchando a barriga. Murcha, murcha, murcha. Barriga de lipoaspiração. Socorro. Murcha, 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 murcha. Puxa o ar fundo, Socorro. Puxa, 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 puxa. Enche a barriga, aqui embaixo, na barriga. Solta, 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 solta. Eu quero ver vocês fazendo, por favor, vamos lá. Respira fundo, puxa o ar, enche a barriga de ar, trabalha o diafragma, solta o ar devagar, murchando a barriga, murcha, isso. Vamos lá mais uma vez? Respira fundo, enche a barriga de ar, estufa a barriga, solta o ar devagar, murchando a barriga o máximo que conseguir, ok? Alguém teve dificuldade para fazer? Todo mundo conseguiu fazer bem? Então, a respiração diafragmática é um exercício importante para a gente estimular o diafragma, melhorar a nossa capacidade de ventilação, ok? Não só em situações de pós-Covid, mas como em outras situações e alterações do sistema respiratório, como pneumonia, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo. Vamos manter o protocolo de 10 a 20 repetições do exercício. O segundo exercício que a gente vai fazer, respiratório, a gente vai primeiro ver na Socorro, depois todo mundo vai fazer. É o que a gente chama de freno labial. Então, ele também é uma respiração profunda pelo nariz, e quando a gente for soltar o ar, a gente vai fazer esse movimento de soltar o ar com o lábio fechado, tá? Com o lábio cerrado. Então, a gente vai puxar o ar fundo pelo nariz e vai soltar como se fosse soprar uma vela bem lentamente, tá ok? Socorro, puxa o ar pelo nariz para mim, fundo, com a boca fechada, tenta soltar o ar. Devagar. Isso. Mais uma vez, puxa o ar fundo, sopra uma vela, Socorro, bem devagar. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta o ar devagar. Vamos lá? Vamos fazer comigo? Então, puxa o ar fundo pelo nariz, lábio fechado, como se fosse soprar uma vela. Dá uma barreira para o ar sair mesmo, tá? Puxa o ar pelo nariz, barreira para o ar sair. Muito bem. Esse exercício é ótimo para fazer expansão pulmonar, expansão dos alvéolos, porque ele consegue melhorar o tempo de saída de ar, tá? Então, a gente atrasando um pouco o tempo de saída de ar, a gente consegue manter e melhorar a ventilação e a perfusão. E aí, como último exercício respiratório, a gente tem os suspiros inspiratórios ou respiração empilhada. Tá? Como que a gente vai fazer esse movimento? Você vai esticar para mim o braço, Socorro. Você vai respirar fundo. Não solta o ar. Respira fundo de novo e levanta o braço. Não solta o ar. Respira fundo de novo, Socorro. Solta. Ela soltou antes. Você vê que vocês perceberam que a capacidade respiratória pode melhorar, né, Socorro? Vamos melhorar. Então, vamos lá. Estica o braço para mim.
Respira. Respira de novo. Respira mais uma vez. Solta o ar. Cansou. Esse é o mais difícil, tá? A gente precisa empilhar o ar. Então, a gente precisa respirar, pausa. Respira, pausa, respira de novo e aí solta tudo. Ok? Então, este a gente vai fazer entre 5 e 8 repetições, tá? Porque ele é mais difícil do que os outros. Nossa, pode ir. A gente vai continuar a apresentação. Socorro, muito obrigado pela colaboração, tá bom? Você está dispensado. Eu vou falar rapidamente aqui sobre algumas outras alterações, porque a gente viu na apresentação da Daniela que nem só de fadiga e falta de ar vive o pós-Covid, né? A gente tem algumas outras alterações importantes. Então, a gente tem alteração da memória e da atenção, isso está muito presente, né? E isso é normal, é comum em pessoas que tiveram internações prolongadas. Mas a gente consegue verificar que no COVID, nem sempre só essas pessoas têm alterações da memória e da atenção. Para frente. Como que a gente faz para melhorar a memória e a atenção? Cérebro, o nosso cérebro é como o nosso corpo. Se a gente quiser fortalecer as conexões, a gente precisa exercitar. Tá? Da mesma forma que quando a gente quer ganhar músculo, a gente vai para a academia e faz exercício, quando a gente quer fortalecer o cérebro, melhorar as conexões, melhorar memória, melhorar a concentração, a gente precisa exercitar. E como que a gente exercita o cérebro? Colocando desafios. Ok? Então, caça-palavras, quebra-cabeças, xadrez, leitura, atividades que você nunca fez antes. Então, se você não sabe andar de bicicleta, vai aprender a andar de bicicleta. A gente vai treinar e experimentar coisas, e isso vai fazer com que o seu cérebro ele consiga aprender coisas novas, se desenvolver, melhorar a atenção e memória e fortalecer conexões. Então, a gente precisa colocar o nosso cérebro em desafio. Da mesma forma que a gente precisa colocar o nosso corpo em desafio quando a gente quer ganhar força. Mas se hoje eu estou com alteração de memória e de atenção, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia hoje? Então, a gente traz algumas dicas para vocês usarem sempre lembretes e anotações. Tá? Usem bilhetes, usem listas, usem anotações, separem as tarefas de vocês no dia a dia em etapas, para que essas tarefas elas não se percam ao longo do dia. Então, eu vou dividir essa tarefa em várias etapas, porque eu sei que fica mais fácil de eu lembrar e de eu cumprir essas pequenas etapas, tá bom? E aí vocês podem usar recursos de post-it, de lembretes, de listas, de alarme no celular, tudo isso vai facilitar o seu desempenho no dia a dia, caso você esteja passando por esse momento. Os exercícios físicos, eles ajudam muito na atenção e na memória. A gente acabou de ver uma série de exercícios que podem ser realizados. Então, atividade física é bom também para o cérebro. Alguns recados importantes. Então, vamos investir o nosso tempo em atividades que sejam relaxantes, que tragam para a gente sensação de prazer e bem-estar. A gente precisa modificar hábitos de vida ruins, né? Então, como dormir mal, se alimentar mal. Quando a gente consegue modificar esses hábitos de vida e hábitos sedentários, a qualidade de vida da gente melhora bastante e acelera a recuperação desses sintomas pós-Covid. A gente precisa reduzir o consumo de álcool e de nicotina e substituir esse tipo de prazer que essas substâncias trazem para a gente por outras estratégias de relaxamento. A gente precisa se manter conectado socialmente. Então, uma rede de apoio, de família, de amigos, isso é muito importante para a saúde, para a sensação de bem-estar. Invista o tempo da gente, né? Vamos investir o nosso tempo em atividades relaxantes, que tragam prazer para a gente, como ouvir música, como ler, como realizar meditação,
como realizar práticas espirituais e religiosas, por exemplo. A gente precisa buscar outras formas de ter uma sensação de prazer e de bem-estar. Uma frase que eu gosto muito na verdade, é uma pergunta, que é: quando você fez alguma coisa nova pela última vez? Né? Então, assim, qual foi a última vez que você fez alguma coisa nova por você que você não conhecia? Geralmente a gente está tão automático na rotina que a gente sequer para pensar quando foi a última vez que a gente fez alguma coisa nova, diferente, prazerosa e desafiadora. E caso a gente perceba que esses sintomas não melhoram, que eles causam impacto no nosso dia a dia, a gente precisa buscar auxílio de um profissional de saúde. A gente já está terminando, tá bom? Muitas pessoas se queixam da perda de olfato e de paladar. Então, em relação ao olfato, a dica que a gente tem é de utilizar aromas intensos, como limão, laranja, cravo, baunilha, eucalipto, para fazer uma estimulação do trato respiratório, fazer uma estimulação dos neurônios respiratórios, tá bom? E de olfato. Tudo que a gente viu de sintoma, para que a gente possa ter uma melhora, vai necessitar de treino. Então, a gente precisa treinar os nossos receptores de olfato, de cheiro, para que eles possam, através dessa estimulação, se recuperarem, tá bom? Então, utilizem cheiros diferentes no dia a dia de vocês, de maneira repetida. O material depois vai estar disponível, vocês podem consultar com mais calma, mas isso é importante também para que a gente possa recuperar o nosso olfato. A mesma coisa vale para o paladar. Então, muita gente perde ou tem uma redução importante do paladar. Então, provar alimentos de todo o espectro de sabor é importante, né? Então, azedo, doce, amargo, salgado, para que a gente consiga estimular o paladar e as células que fazem esse tipo de recepção de sabor. Quando que eu procuro ajuda? Né? Então, assim, fiz tudo que está lá no material da COGES, tenho tentado mudar os meus hábitos, mas mesmo assim eu não tenho melhorado muito esses sintomas. Então você deve procurar ajuda quando o seu fôlego não melhorar, quando você continuar sentindo falta de ar em qualquer atividade ou em atividades básicas, quando você perceber que sua atenção, memória ou cansaço eles não estão melhorando ao longo do tempo, e quando você apresentar a piora significativa do humor e dos níveis de estresse e de ansiedade, por exemplo. Para procurar ajuda, a gente sempre recomenda, caso necessário, a unidade básica de saúde, a UBS de referência de vocês. Vocês podem procurar ajuda também no Hospital do Servidor Público Municipal. Em caso de emergência, procurar uma unidade de pronto atendimento ou de pronto-socorro. Esse é o nosso último slide, então, sempre bom, algumas coisas que a gente precisa lembrar, né, que a pandemia ainda não acabou, né, só no dia 24 agora, do mês de outubro, foram mais de 3 mil novos casos de Covid-19 em apenas um dia. Então, por mais que pareça, a gente ainda tem uma quantidade de casos muito importantes. A vacinação é fundamental para diminuir o número de óbitos e para diminuir a incidência de casos de pós-Covid e desses sintomas que a gente falou agora. É importante a gente se manter alerta, realizar os exercícios, mas em caso de manutenção das dificuldades, procurar um serviço médico, um serviço de saúde. A gente precisa mudar e melhorar o nosso estilo de vida. Então, melhorar os hábitos, reduzir comportamento sedentário, isso tudo vai ajudar na diminuição dos sintomas pós-Covid, mas também na qualidade de vida geral de todo mundo e manter as medidas de prevenção sempre que possível. Algumas heranças, não sei se eu posso falar assim, mas algumas heranças positivas, né? Como, por exemplo, o uso de máscara em caso de sintomas gripais. A gente passou a higienizar a mão com muito mais frequência, de uma maneira muito mais eficiente. Então, esses hábitos a gente precisa manter.
Bom, o que eu tinha para falar em relação às atividades e dicas e orientações para a melhora dos sintomas pós-Covid, acho que se encerra aqui. A gente vai trabalhar para deixar esse material disponível para vocês. E a COGES, através da sua equipe de promoção de saúde, de epidemiologia, fica à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. Vocês podem entrar em contato com a gente, que o que tiver dentro do escopo e dentro do alcance da COGES, para melhorar a vida, para melhorar a qualidade de vida do servidor no trabalho, a gente está disponível para fazer. Tá bom? Muito obrigado aos palestrantes. Gostaria só de anotar a ausência da secretária Marcela, porque ela foi solicitada, né, numa reunião e ela não pôde permanecer na segunda parte. E lembrá-los, né, que durante a tarde nós teremos a continuidade deste evento. Nós teremos a presença da Luciana Temer, com um bate-papo muito interessante, muito importante, que é o combate à violência contra a mulher, né? Luciana Temer, que foi secretária aqui no município, foi secretária no Estado, constitucionalista, e ela vai falar para a gente um pouco sobre o trabalho que ela está desenvolvendo no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes e também sobre a violência contra a mulher. O período da tarde começará às 14h30 e eu conto com a presença de todos. Falaremos também, né, sobre educação financeira com Mauro Barletta, né? Então, agradeço a participação de todos, os palestrantes, agradeço a participação de todos vocês e gostaria de fazer também um agradecimento especial à Secretaria de Turismo, à Secretaria de Cultura, de Pessoa com Deficiência, à Secretaria de Governo, à Comunicação e Saúde e pelo apoio nos eventos. Convido a todos também a participarem das palestras no período da tarde e confiram a nossa programação acessando o QR Code nos telões. Muito obrigado, bom almoço a todos, retornaremos às 14h30.